Eu ajudei meu irmão a fugir do casamento dele. Tenho 2 irmãos mais velhos. Este é o do meio. Nossos pais se divorciaram quando eu era muito jovem devido ao ciúme insano de nossa mãe. No início meu pai foi capaz de lidar com isso. Mas quando ela começou a fazer comentários sobre eu querendo ser como a esposa dele, ele estava farto. Ela rapidamente se recuperou com um cara com 2 filhos e teve a custódia compartilhada por um tempo. Mas quando meu pai se casou novamente, ela enlouqueceu, chamando a nova esposa dele de todos os nomes horríveis e alegando que ele a estava traindo enquanto eles eram casados. Eu sempre fui mais próximo dos meus irmãos e do meu pai do que da minha mãe, porque ela sempre foi muito má comigo. Resumindo a história, minha madrasta morreu em um grave acidente de carro e meu pai ligou para ela no meio da noite avisando que ele iria nos pegou mais cedo para que pudéssemos ir ao funeral e ela decidiu nos levar em uma viagem divertida para comemorar algo que foi o mais feliz que já vimos. Zela, e quando percebemos o que aconteceu e começamos a chorar, ela nos disse que só pessoas inúteis choram por escusado, será dizer que as coisas ficaram nucleares e meu pai pediu a custódia total com visitação para ela. Ele sempre deixou a linha de comunicação aberta e pagou para visitá-la quando ela se mudou. Mas ainda estava muito ruim e assim que viramos 18 começamos a diminuir o contato com ela. A última vez que a vimos foi na minha formatura do HS, onde ela fez questão de avisar a todos que ouvissem que éramos crianças ingratas e seu HB nos xingava também. Sendo NC desde então, meu irmão Sam começou namorando a ex dele há 3 anos. Ela ouviu todas as histórias e os motivos pelos quais somos NC. Mas ela acredita que somos simplesmente dramáticos. Houve muitos problemas devido às opiniões dela, mas ela eventualmente pareceu abandonar a universidade para se reconciliar com sua mãe cruzada durante o casamento planejando. Não havia nenhuma indicação de que as coisas estavam erradas ou suspeitas, então chegamos à igreja e abaixamos e eis que a mãe HB e 2 crianças estavam sentadas na frente. Eu imediatamente entrei em pânico e liguei para meus irmãos. Sam pensou que talvez de alguma forma ela descobrisse e quisesse dormir, então ele ligou para a ex dele para avisá-la sobre o drama em potencial, mas ela disse que estava tudo bem, já que ela os convidou. Sam desligou e me pediu para ir buscá-lo enquanto o irmão mais velho cuidava das coisas na igreja. Fomos para casa e nos barricamos lá, mesmo quando o ex dele, amigo da família dela, etc., veio tentar fazer sentido com ele. O HB de Von até ligou e disse que sempre soube que éramos inúteis. Agora que a poeira baixou, a maioria dos amigos de Sam está do lado dele. Assim como a maioria dos pais de nossos da família já ameaçou processá-los pelo dinheiro que pagaram se ele não se casasse com ela, mas Sam diz que prefere retribuir sua contribuição do que se casar com alguém que o traiu. Minha família nuclear sem apoia Sam, mas a reação tem sido enorme. Vocês apenas tranquilizaram a todos nós, obrigado. Alguns comentaram sobre isso, mas não, ela não se desculpou. Ela chegou ao ponto de mandar uma mensagem para meu irmão mais velho, Joe, dizendo que achava que seria um bom presente de casamento do meu irmão para ela, já que ela valoriza a família. Meu pai comprou uma casa para eles como presente de casamento, mas apenas Sam está na escritura. Ela tinha as chaves de quando eles se mudaram para lá. Mas eles acabaram de trocar as fechaduras hoje e Joe e alguns primos estão tirando tudo que Sam possui de seu apartamento durante esta semana. Não estamos preocupados com isso sendo processado, mas consultarei um advogado. Caso também tenhamos ouvido que a mãe e a família dela ainda estão na cidade, mas como todos ficaremos na casa de nossa infância por alguns dias, não nos importamos. Meu pai está triste e disse que Sam está com o coração partido, mas está tentando animá-lo junto com o meu namorado e meu peitoril. Tive que desativar meu SM porque continuei recebendo comentários e mensagens desagradáveis. Mas quanto mais pessoas descobrem o motivo da fuga de Sam, menos fica. Ainda sinto muito por ela ter se sentido humilhada. Mas meu irmão vem primeiro. Temos 34, 32 e 28. O Shio tem 30. Não está nos Estados Unidos. Perguntei ao Joe sobre as consequências da igreja e foi exatamente como eu esperava. Ele disse que se levantou na frente de todos e disse que Sam não viria. Por favor, vá para casa e todos os presentes entregues ao nosso lado da família serão devolvidos o mais rápido possível. A ex ainda estava fora da igreja quando alguém da família dela informou e ela começou a gritar e chorar e ligar para Sam sem parar. LOM tentou falar para Joe, que nem olhou para ela, e quando ela não conseguiu obter uma reação dele, ela começou a chorar alto e a lamentar o quão horríveis somos com ela, e algumas pessoas começaram a consolá-la. Este é o modelo. Mas Joe e sua esposa não importa. Quando eles saíram da igreja, o ex estava esperando por eles e exigindo ver Sam. Mas Joseph disse que não, então ela exigiu saber o que fazer com a festa e ele disse que se ela não quisesse o local ele providenciaria a comida a ser doada para o pessoal de lá para que não fosse desperdiçada. Todo mundo estava
gritando. Exceto Joe, porque ele não queria dar à mamãe a satisfação de que eles voltaram para casa depois de parar no supermercado e em algumas lanchonetes e nós estivemos por dentro, como se fossemos crianças de novo e mais 2 membros. Perguntamos a Sam se ele queria que eles fossem, mas ele disse que queria que eles estivessem lá. Todos nós tiramos um tempo para passar o tempo com a família depois do casamento de qualquer maneira, então não há um problema no momento em que o ex chegou ao portão. Sabíamos que ela não iria usar o local, então meu peitoril ligou para eles com as informações de Sam, disse-lhes para levarem a comida e também lhes enviou algumas dicas para seus problemas. Parece que vamos recuperar todo o álcool que meu pai pagou. Então teremos um final de ano muito bêbado. Algumas pessoas me enviaram mensagens perguntando por que nosso pai se casou com nossa mãe e a resposta é que ele realmente amava e acreditava que ela era a pessoa mais legal do mundo. Mas ela não era, mas ela não conhecia ninguém. Exceto acho que seu marido desagradável se casaria com ela, a menos que ela fingisse ser legal. Ele considerou ficar com ela até sermos adultos, mas ela estava piorando. Ela costumava ser muito legal e ele pensava que ela estava mudando e então ela mudaria novamente, de acordo com meu Exil. Não temos dúvidas de que ela acredita que a mãe é uma pessoa legal que tem filhos ingratos porque ela é extremamente charmosa e para algumas pessoas é engraçado tirar sarro dos outros, desde que não seja dirigido a eles. Mas ainda assim não acontece. Desculpa X, a única pessoa que Sam deu uma explicação foi seu chefe que estava na igreja, mas ele é muito compreensivo e ficou muito chocado com o que mamãe nos fez passar, já que somos pessoas bastante ajustadas e felizes. Nosso pai disse que foi um choque para todos de nós e podemos ficar em casa o tempo que precisarmos. Sam está se mudando para casa por enquanto. Mostrei a postagem para minha família e eles estão comovidos com sua gentileza, mas Sam quer que todos saibam que X não estava demonstrando nenhum comportamento preocupante e ele realmente acreditava que ela entendia a educação dele. Ele concordou em falar com ela e seus pais hoje, mas apenas se for em nossa casa e estivermos lá para apoiá-lo. Então será uma visita interessante para obter algumas informações extras. Sam perdeu algum dinheiro, mas não vai para machucá-lo. Os pais dela pagaram pelo vestido dela um bolo muito chique e parte da lua de mel. X não era a mais querida da lei, mas nós realmente acreditávamos que ela amava Sam. Não temos contato com o lado da mãe. Joe costumava ter alguns com a vovó, mas depois do casamento dele, ele a cortou também. Os comentários da mãe sobre eu querer ser esposa vieram da crença dela de que não era certo termos dias de papai e filha ou passeios. O problema é que também havia dias de papai Joe e papai Sanders. Ele sempre tentava passar um tempo conosco sozinho. Como grupo, ela está simplesmente doente. Não anunciamos nossa infância. Então quando as pessoas nos perguntam sobre nossos pais, a resposta padrão é apenas meu pai ou são apenas meus irmãos e meu pai. A maioria das pessoas presume que minha mãe está morta e isso ajuda a evitar toda a investigação sobre não falar com os enteados da mãe dela. Ambos são homens e nos primeiros 30 segundos o pai tem uma namorada de longa data e nós gostamos muito dela. Ela tem feito suas próprias coisas nos últimos dias. Mas ela diz que nós temos todo o apoio dela agora. Na atualização eu queria saber por que Sam aceitou a reunião depois de nem falar com ela. Mas descobri que ela enviou vídeos e fotos de todas as coisas dele no chão para seu melhor amigo Tom e disse a ele que Sam conversou com ela ou ela iria queimar, destruir tudo. Tom veio visitar Sam, contou a ele o que aconteceu e eles a informaram que precisam ter acesso ao apartamento antes que algo aconteça a Tom. Joe, alguns primos e meu namorado foram e levaram suas roupas, documentos importantes de eletrônicos. Sam disse que não se importava com o resto e até fez uma pequena piada sobre eles serem a equipe mais rápida. Ele sabia que a reunião era, por falta de uma palavra melhor, um evento ridículo. Ela veio com seus pais e irmãs, tentou falar com Sam a sós, mas quando ele não permita, ela simplesmente começou a falar. Nenhuma vez, ela se desculpou. Ela disse que não é culpa dela. Não entendemos o valor de uma família de verdade e fomos criados para odiar as mães. Que sua única intenção era que Sam aprendesse a valorizar as mães porque ela estava com medo de que ele tirasse os filhos dela porque foi isso que ele foi ensinado a fazer. Sam não disse nada até ela dizer que essa família é como uma seita e você é um pai terrível. Olhando para meu pai. Como você pode imaginar, este é um ponto sensível para todos nós e não permitimos insultos ao nosso pai sob nenhuma circunstância. Sam apenas desabafou sobre como ela era uma mentirosa odiosa. Ele ficou enojado. Ele tocou até mesmo a mão dela. Ele estava grato ao universo por eu estou cronicamente adiantado para tudo o que ele disse a ela. Ficar com um marido traidor. Já que Hermandas não é nada para se orgulhar,
Ele disse que ela fingiu ser legal só para que ele se casasse com ela, descarregou todas as pequenas coisas que ele estava disposto a ignorar porque ele realmente amava ela, ou pelo menos quem ele pensava que ela era. Ele disse que nunca a perdoaria pela dor que ela causou a seus irmãos, mas ele não a odeia porque isso exigiria que ele gastasse energia pensando nela e ela não entende isso no momento no final. Ele disse que ela teve tempo suficiente para esclarecer as coisas. Como ela agiu como uma vítima, será ele quem contará a todos porque ele não demonstrou que foi brutal, mas catártico e necessário para Sam. Seus pais não disseram nada, mas ficaram muito vermelhos e ela estava chorando. Suas irmãs tentaram defender o relacionamento dela e de seus pais e estavam esperando que toda a minha família discutisse também, mas não o fizemos. Então Sam disse ao seu exilado que ele poderia processar se quisesse, mas se o fizesse, Sam exporia todos os seus familiares. Roupa suja para o mundo e ele duvida que queira isso. Surpreendentemente, o pai ainda argumentou que Sam poderia tentar fazer as pazes e se casar com sua ex porque eles não estão ficando mais jovens e todas as famílias brigam. Eu nunca revirei os olhos com mais força no resto da reunião. Fez a logística para a devolução dos presentes de casamento já recebidos, impedindo o assédio de sua família, o cancelamento e reembolso da lua de mel, a troca das fechaduras. X apenas continuou chorando e tentando falar com Sam, mas ele estava no modo de negócios e não o fez. Queria alguma coisa dela. Ele só respondeu diretamente quando ela disse que estava guardando seu anel de noivado. Ninguém pediu. Eles saíram sem problemas quando a bebida foi entregue. Mãe e marido passaram furtivamente pelo portão quando o abrimos. Ela disse que só queria conversar com os babites dela e meu pai pediu para ela ir embora. Ela continuou gritando: ele nos criou errado e nós apenas a envergonhamos com nosso comportamento. Ela não conseguia acreditar que éramos pessoas tão más e deveríamos começar a fazer as pazes com ela porque claramente nos falta amor maternal, e esse foi o resultado patético. Naquele momento Joe saiu e disse a ela para ir embora já que a polícia estava a caminho. Ela aproveitou isso como uma oportunidade para chorar, já que é a primeira vez em cerca de uma década que ele fala com ela e tenta docemente convencê-lo a ir jantar com ela e seu marido. Mas Joe apenas disse a ela para ir embora e as únicas notícias que ele queria ouvir relacionadas a ela eram aquelas sobre seu funeral para que ele pudesse comemorar. Alguns choros e gritos histéricos do marido exigindo um pedido de desculpas e ameaçando bater em Joe. Dan e Joe voltaram para dentro e os deixaram lá até que vimos que eles saíram e fecharam o portão. É difícil para algumas pessoas entenderem por que reagimos daquela maneira, mas as coisas que escrevi sobre nossa mãe são assim como a ponta do iceberg. Papai não estava exatamente orgulhoso do que Joe disse, mas ele entendeu que precisava revelar isso e estava falando por todos nós. Talvez isso nos torne pessoas mais, mas nós realmente não queremos ver isso. Mulher, nunca mais. Todos nós vamos fazer terapia familiar além dos individuais. Sam não quer mais a casa, mas meu pai diz para ir com calma e o primeiro passo é consertar o coração dele. Tivemos maratonas de filmes de terror e alguns filmes da Disney clássicos espalhados aqui e ali. Também tivemos um drama de bingo acontecendo com todas as coisas que poderiam acontecer, porque acho que somos realmente dramáticos. Afinal, nos amamos e fomos criados para tratar bem as pessoas, mas podemos ser mesquinhos quando empurrado. Também me sinto melhor sabendo que ela se humilhou e, embora eu não desejasse ser deixado na igreja com ninguém, faria isso de novo, porque amo meu irmão mais do que me sinto mal por ela. Eventualmente iremos em uma viagem em família, mas agora continuaremos nossa estadia com a pessoa que disse que Joe é um herói. Seus irmãos não poderiam pedir um irmão e amigo melhor. Lemos tudo até agora. Obrigado por me deixar desabafar os prêmios da TPM. Sinto muito se meu inglês não estava de acordo com os padrões. Os nomes de Joe e Sam são obviamente falsos, mas Daniela vai se __. Pequeno bilhete. Meus irmãos estão lendo suas mensagens e comentários. Eles querem que você saiba que sabemos o quão sortudos somos. Eles apreciam a positividade. Querem que você saiba disso melhor e vocês são todos bem-vindos ao nosso culto. Primeiro, mais esclarecimentos. Joe não foi parentificado. Meus irmãos passaram um tempo comigo porque queriam. Tivemos dias especiais juntos ou um com o outro. Eles fizeram todas as atividades que queriam e muitos amigos fizeram viagens comigo, eu ou sozinho, etc. Havia babás, família, meu pai. Eles nunca foram forçados a me levar com eles contra a vontade. Eles tinham muita liberdade dentro do razoável. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos e mesmo que houvesse custódia compartilhada, ficamos com 90 anos. Papai e nós nunca íamos visitar nossa mãe, a menos que estivéssemos pelo menos em pares. As únicas vezes que Joe ou Sam a visitaram depois de completar 18 anos foi quando me pediram para visitá-la porque eles não queriam que eu fosse sozinho. Todos nós estivemos em terapia por há muito tempo. Estamos apenas tendo sessões especiais porque vimos nossa mãe. Mas Joe é o único que interagiu com ela também,
Por favor, saiba que sabemos como nos defender e não pedimos a Joe para confrontá-la, ele fez isso sozinho. Por que não meu pai não foi à igreja com Joe porque Sam pediu a ele para ir para casa? Não achamos que ele precisava ver aquela mulher, mesmo que ele tivesse que falar com ela depois que Sam chorou. Ele não é um monstro, ele está com o coração partido. Pensei que passaria o resto da vida com Daniela. Pensei que ele era um bom juiz de caráter. Pensei que não precisaria ver nossa mãe nunca mais. Há muitas emoções acontecendo, mas por causa de nossa proximidade, somos muito bons em manter nossas emoções um cheque na frente de pessoas em quem não confiamos. Era como se fosse uma habilidade de sobrevivência que desenvolvemos para lidar com a forma como éramos tratados. Joe tinha um relacionamento com a vovó, mas parou de falar com ela depois que ela convidou a mãe como acompanhante. Não havia religião, cerimônia, o local tinha segurança e não havia lista de entrada. Ele mandou uma carta para a vovó e não voltou a falar com ela. Também não fomos ao funeral dela. O casamento teve cerca de 250 convidados. Quando fez a lista de casamento e os mapas de assentos, ela usou outros nomes, por isso não sabíamos disso. Daniela não é brasileira. Meu pai pediu que eu informasse a todos que os filhos dele não são alcoólatras. Ele está preocupado que as pessoas pensem que mesmo que isso seja anônimo. Haha, enfim, essa semana tem sido muito caótica. Aqueles que disseram estar preparadas para a tática de gravidez foram incrivelmente precisas. Ela postou online, as pessoas estavam pirando de novo e ligando para Sam perguntando se era verdade. Sam ligou para ela e pediu que ela pagasse. Ela continuou alegando que estava grávida. Ele pediu para ela pagar e para vir falar sobre isso. Ela pagou, se encontrou com o Sam e de alguma forma essa maluca achou que ele a queria de volta. Eu fui com o Sam, ela ficou muito feliz até que me viu entrar no lugar. Ela começou a chorar segurando a barriga e quando Sam perguntou se ela realmente estava grávida, ela disse que sim e disse a ele que não queria que seu filho fosse de uma família desfeita. Sam disse que eles iriam ao médico imediatamente para ter certeza e ela chorou ainda mais gritando que ele não confiava nela por muito tempo. Resumindo a história, ela não está grávida, mas postou que Sam a estava forçando a fazer um aborto e ela ficou arrasada. Como você pode imaginar, era uma coisa horrível dizer que as pessoas estavam ligando para Sam porque estão tão assustadas com o drama que não conhecem em que acreditar mais. Quando minha Silona descobriu sobre as postagens e a carne que ela chamou de Daniela, não tenho certeza do que foi dito naquela conversa, mas também nunca vi Ana tão irritada. As postagens estão fora do ar, mas Ana escreveu um e-mail com todas as informações relevantes, incluindo isso. Daniela nunca esteve grávida e enviou para todos na lista de casamento esta manhã. Ouvimos que Daniela teve um colapso nervoso depois de deixar mensagens de voz dizendo a Sam que se ela não pudesse estar com ele, ela quer morrer. Esta é outra tática saída diretamente do manual de nossa mãe e Sam simplesmente ligou para a polícia e contou o que aconteceu. Sua família a forçou a fazer terapia e ela está em observação agora. Não nos traz nenhum prazer que tenha chegado a esse ponto, mas não queremos mais nos envolver. Também estamos mudando nossos números já solicitados. Nossa mãe mandou um e-mail para Ana ameaçando processá-la por difamação em relação à explosão de e-mails, mas também não estamos preocupados com isso. Os pais de Ana são incríveis e deixaram perfeitamente claro que estão do nosso lado e concordam 100% com a maneira como ela lidou com as coisas. Joe ficou furioso, mas Ana o convenceu a deixar isso para lá e simplesmente seguir em frente. O marido da mãe tem sido um pêssego, como sempre. O pai está considerando uma ordem de restrição, mas eles não são bons em nosso país. Tivemos uma reunião em casa ontem e foi muito de diversão. Havia karaokê, dançando, bons jogos de comida e bebida e casa inflável. Por quê? Porque a maioria das pessoas não evitava o assunto do casamento e das postagens, mas aqueles que os criaram o fizeram com muito tato. Papai já havia dado muito álcool para seus funcionários. Eles puderam escolher o que queriam e ganharam uma garrafa para cada um. Ele também está colocando bolinhas em suas cestas de Natal este ano. Vamos passar as férias juntos e viajar. Contei ao Sam sobre a nova pintura da casa, mas ele simplesmente não quer morar lá. Ele vai alugá-lo. Eu fiz uma piada sobre eu simplesmente ter fugido ou não ter um casamento adequado para evitar drama e Joe me disse em termos inequívocos que eu teria a maior festa de todas se eu quisesse. Então sim, ele ainda é o melhor. Obrigado pelos seus simpáticos comentários e mensagens, os prêmios e o interesse. Desculpe ao simpático Daniel, está aí. Caramba, ele não era para você. Obrigado por todo o seu interesse, você é muito legal e é sempre uma explosão logando e atualizando você em nosso culto. Primeiro, alguns pontos. Alguns comentaram: eu particularmente faltou uma figura feminina na minha vida, mas tive minhas tias, avós, etc. A namorada do meu pai, Rita, não é uma figura materna e não me sinto uma mulher má por causa disso. Quando menstruei e disse ao meu pai que ele tinha tudo preparado, então ele informou aos meus irmãos e cada um tinha tudo preparado. Cada um tinha sua própria abordagem e os outros não sabiam disso.
Resumindo a história. Eu tinha 3 homens cuidando disso e fazendo mesmo uma apresentação sobre isso pode parecer muito estranho para mim, mas foi ainda mais estranho para eles. É uma história hilária e me lembro quanto eles pensavam em mim o tempo todo. Rita é incrível e nós a amamos. Mas ela não tem problema em não ser casado com meu pai. Meu pai não quer se casar de novo. Se ele o fizesse, nós o apoiaríamos. Daniela está bem. Suas irmãs tentaram fazer um grande drama e nos acusaram de sermos horríveis, mas depois do e-mail enviado por Ana, ninguém acredita. Uma delas também foi abandonada pelo namorado dela porque ele não queria ser parente de uma família tóxica. Não vou revelar onde moramos ou o que nosso pai faz da vida. Então, por favor, não pergunte sobre isso de novo. Temos novos números, novos SM cuida e está planejando se mudar também. Tenho uma pequena nota sobre a relação de nomes reais falsos e digito minhas postagens no Word, principalmente para não bagunçar minhas divagações. Meu pai quer que todos vocês conheçam suas aplicações para o culto foram aceitos de qualquer maneira. Verifiquei a última atualização e não posso acreditar que foi apenas no início de novembro. Tenho atualizações principalmente boas para você. Sam está indo bem, ele está tirando uma folga do trabalho. Seu chefe é muito compreensivo sobre ele precisar de tempo e disse a ele sempre pode voltar para lá. Ele ainda está morando com o papai e suas economias. Então ele não está preocupado com esse aspecto que está correndo agora e decidiu correr uma maratona no próximo ano. Ele está cada vez mais pateta e está fazendo reformas em casa ou em outras palavras, papai e Sam estão tentando pintar alguns quartos e fazer murais. É hilário e eles se divertem muito. Daniela escreveu uma carta para ele, mas ele a enviou de volta. A casa foi colocada à venda para aluguel e ele está bem com isso. Estou noivo. Descobri que já se passaram meses sendo elaborados e quando fiz a piada sobre fugir de meu futuro marido, Matt entrou em pânico. Descobri o plano que ele conversou com Sam porque não queria deixá-lo desconfortável, mas Sam disse isso na verdade. Ele ficaria desconfortável se não o fizesse. Ele também falou com Joe e meu pai. Meu pai o fez suar quando pediu minha mão, dizendo que não era dele, mas eles dizem que foi tudo muito divertido. Aconteceu no início deste mês. Estou muito animado. Mas não tanto quanto meu pai. Ele disse que quer me acompanhar, mesmo que seja um casamento civil. Todas as minhas notícias são incríveis. Acredito que as outras grandes notícias por aí são melhores. Joe e Anna estão na lista de adoção há um tempo e há algumas semanas. Ei, senhorita, ela é o bebê mais lindo, doce e melhor de todos os tempos. A adoção é definitiva, como geralmente acontece em nosso país para bebês recém-nascidos ou quase recém-nascidos. Sabíamos que eles queriam adotar por um tempo, então quando eles nos contou sobre o bebê ser oficialmente deles, chorei muito, mas chorei feliz. Papai está em pleno modo vovô e mesmo que algumas coisas tenham ficado ruins este ano, esta é a melhor coisa que aconteceu com nossa família nos anos em que mamãe aprendeu sobre o bebê e exigiu uma apresentação. Ela recebeu nossa versão de uma ordem de proteção. Ela nunca colocará os olhos nela se pudermos evitar, devido à nova cobiça. Decidimos ficar em casa agora com a nova adição da qual não viajaríamos. Claro que tivemos uma pequena reunião de noivado de chá de bebê de boas-vindas no Natal no fim de semana passado, a qual Joe e sua sobrinha não compareceram porque ela era muito jovem. Mas eles estavam lá todos concordamos em dar a Sam alguns presentes engraçados, como camisetas, canecas, moletões, etc. de Julia Roberts, já que você sabe que ele é a noiva em fuga da família. O motivo pelo qual Joe e eu estamos pensando em nos mudar é que moramos em flats no momento e queremos morar em casas. Ainda estamos abalados e sabemos que temos trabalho para faço. Mas sabemos que temos muito e queremos focar nisso porque o negativo é minoria e não importa o que aconteça. Sou sempre grato pela minha família. Acredito que esta será a última atualização. Pessoal, sei que as últimas foram principalmente sem drama e pode não ser tão emocionante, mas pretendemos que não planejemos excluir nada. A conta estará aqui caso algo que vale a pena atualizar aconteça. Desejo a todos vocês um ótimo final de ano em um incrível 2022. Oi, coaches. Acho que deveríamos pegar quem ainda quer saber o que está acontecendo com o culto para não perder o ritmo. Primeiro, alguns pontos devido à demanda popular. Sim, nossa língua nativa é o espanhol. As adoções são finais em nosso país feitas pelo governo e raramente temos situações como adoções abertas. Joe e Anna estavam esperando um pouco desde que decidiram que era assim que queriam ter filhos juntos. Eu disse oi, senhorita, como quando eles anunciaram o Papa LOL. Agora temos 35. 33 e 29 HB deveria significar marido, mas eu adoro a interpretação do enorme bastardo. Funciona nos dois sentidos, honestamente. Joe e eu me mudei como planejamos no ano passado. O ano foi muito bom, apenas um pequeno drama. Daniela ainda pode ir-se ___. De qualquer maneira,
Vamos dar o tipo de má notícia primeiro. Daniela voltou com um balanço. Não esperávamos que ela estivesse grávida e afirma para quem quisesse ouvir: Sam é o pai. Infelizmente para ela é literalmente impossível para ele ser o pai, já que ele nem estava no país quando o bebê teria sido concebido, mas ela não tinha como saber que Sam se ofereceu repetidamente para fazer um teste de paternidade. Mas ela recusa. Sam está seguro legalmente. Ele apenas se sente mal por seu bebê. O pai de Daniela fez Sam pelo sofrimento emocional de duas de suas filhas, Daniela e aquela que o namorado deixou. Mas nada aconteceu desde que Joe lidou com isso. Surpresa, Joe é advogado. Sam decidiu não fazer nada contra ele, já que ele tem muitas coisas para fazer e sente pena da família. A mãe ainda insistiu em conhecer o bebê, mas isso nunca vai acontecer. Ela tirou o pó de de suas táticas favoritas. Ela tem câncer. Ela contatou Joe e Anna por meio de seus e-mails de trabalho e implorou-lhes que ajudassem a conhecer o bebê, já que ela está tão doente que provavelmente precisaria de um transplante de algo, etc. Você verá que esta é a 5ª vez que ela tem câncer, mas na verdade ela não teve câncer no total. Ela adora a atenção, o sofrimento, o drama e todas aquelas coisas boas que as pessoas mais gostam de tirar dos outros. Nós nunca acreditamos nela, é claro, mas o que não esperávamos era isso. Ela faria papel de boba quando contatasse a mãe de Anna no FBI sobre a mãe dele. É uma adorável e boa senhora católica, então a mãe deve ter presumido que ela seria fácil de manipular. Ela contou a ela sobre seu câncer e como ela estava com o coração partido por não conhecer o bebê. Anna, a mãe, começou a fazer algumas perguntas sobre o diagnóstico e o tratamento que não faziam sentido como esperado. Então ela bloqueou e postou as capturas de tela de seu mural. É como se o drama do ensino médio fosse apenas para pessoas mais velhas e tivesse respostas hilárias. O bebê, de outra forma, é muito feliz, muito saudável, e a única controvérsia em relação a ela foi a questão de como Rita seria chamada, não por Rita, mas por nossa mãe, que alegou que Rita não tinha o direito de ser chamada de vovó. Joe Placana conversou com Rita e todos concordaram para todos os efeitos que ela é vovó. Rita e mãe não podem fazer nada sobre isso. Sam está bem. Ele largou o emprego e começou algo por conta própria. Ele ainda está morando na casa da família, alugando a outra casa e meio que saindo com alguém que ela é legal, sabe de todas as coisas, faz bolos incríveis, sabe como tricotar. Gostamos dela, então somos positivos e cautelosos. Eles estão indo devagar, mas é bom vê-lo com alguém assim. Ele também continuou pintando quartos com o papai e os resultados são, por favor, lembre-se, eu amo esses dois, embaraçosamente engraçados, ridículos e como algo que você faz no jardim de infância. Papai foi chamado assim e ficou com tanto medo que decidiu atualizar seu testamento. É por isso que a profissão de Joe é importante. Eles queriam que Sam e eu soubéssemos disso quando terminassem. Tudo que ele possui está dividido em 4, seus filhos e a outra parte para qualquer neto. No entanto, a casa da família não será dividida e será colocada em meu nome em breve. Fiquei um pouco confuso, mas Joe e meu pai discutiram o assunto e queriam que eu ficasse com ela se somente se Sam concordasse que ele fiz. Estou muito feliz com isso. Eles realmente não deram muitas explicações além de que era a coisa certa a fazer. Sinto um pouco porque sou o bebê lá, mas está tudo bem. Joe comprou uma casa no mesmo bairro da casa de nossa família. Portanto, mesmo que eles não estejam no mesmo quarteirão ou algo assim, eles estejam por perto. Não estamos comprando mais nada, já que vou ficar com a casa e não faria sentido. Nos mudamos para a casa da família e tem sido interessante, mas legal que começou semi-aposentadoria e passar mais dias na casa da Rita. Então funciona para todos. Sam, é claro, poderá ficar lá o tempo que quiser, mas seus murais teriam que desaparecer. LOL, ainda estamos noivos, ainda felizes, ainda gostando de ser babá e ainda não estão grávidas, mas temos um gato durante a primavera. Estamos planejando um casamento em dezembro e não poderíamos pedir um final de ano melhor. Então é isso, sem drama ou pelo menos sem um grande drama. Estamos avançando e nos curando continuamente, que é o jeito que gostamos. Caso você esteja se perguntando por que decidi postar agora, um de nós é um grande fã das atualizações do Bistoffer Editor e fomos lembrados das postagens de qualquer maneira. Saudações do culto e desejamos a todos bons últimos meses de 2022. Olá Reddit. Primeiro, como é tradição, agora tenho 2 gatos. Sam foi morar com sua namorada e nós adoramos que ele esteja feliz de novo. Papai está semi-humorado com Rita, tem sido agridoce, mas no geral continuamos positivos e apoiamos um ao outro. Vamos dar mais notícias primeiro. Acontece que houve de fato câncer por parte de nossa mãe, mas não dela. Um de seus enteados realmente teve e faleceu no início do ano. Ela está aproveitando todo o seu valor e estamos enojados com ela, como sempre.
Enquanto podemos ter empatia com a perda que não somos mudando nossa postura de ser e ver com ela e toda sua família. Daniela teve seu filho, um menino muito fofo que não é do Sam. Ela tentou fazer com que ele o reconhecesse e assinasse coisas, mas ele recusou e depois do teste não havia nada que ela pudesse fazer. Ela olá. Eu vi a merda dela quando ela soube que Sam estava namorando seriamente, e pior ainda quando ele foi morar com sua namorada. Ela ainda acredita que ele é o cara para ela e está obcecada por isso. Tentou fazer cyberbullying com a namorada, mas essa mulher é feita de outra coisa. E sim, o pai do filho dela é o colega de trabalho casado em seus 50 segundos. O que é outro show de merda pelo que ouvimos. Mas não, o nosso Sam foi morar com sua namorada. Ele ainda está em terapia, mas está muito melhor. Sua namorada é uma membro da família muito querido. Ela entende tudo o que aconteceu e se integrou perfeitamente. Ele também está indo muito bem em outras áreas e correu sua primeira maratona. Não foi o melhor momento, mas a ideia Joe, Ana e o bebê estão muito felizes. Eles ainda estão na lista como interessados em adotar, pois gostariam de ter pelo menos outro. Eu também queria explicar uma coisa novamente. No meu país, as adoções não são feitas por agências. Você entra em uma lista depois de alguns testes e entrevistas para ver se você é um bom candidato, e quando acontece que você combina, você ganha o bebê. Esse bebê é seu e é isso. Eu sei que ainda sou um pouco vago, mas lembre-se de que não somos dos Estados Unidos e as coisas são diferentes em cada país. Exceto isso, o bebê é simplesmente o melhor bebê de todos os tempos, mas algo não é dito muito a ela. Porque todos concordamos que ela não deve ser mimada ou muito mimada. Ela tem um quarto em nossa casa. Rita gosta de brincar no cercado. O pai de Sam está basicamente morando com Rita. Ela é muito feliz com isso e eles fizeram algumas viagens recentemente. Eles adoram ser avós e são muito práticos. Agora reivindicam 3 netos, já que os gatos às vezes vão para lá também. É hilário porque meu pai não gostou muito da ideia de gatos no início, mas agora ele até tira fotos de todos os seus bebês e imprime as melhores porque é com isso que ele está acostumado. Ele também compartilha atualizações do progresso com seus amigos e às vezes eles ficam confusos se ele está falando dos gatos ou do bebê, já que ele fica tão animado com qualquer coisa eles fazem quando ele compra muitos brinquedos para eles. Na minha opinião, mas aparentemente é isso que um avô faz. Nós nos casamos em dezembro. Meu pai me acompanhou, mesmo que fizéssemos coisas não tradicionais para o meu país. Joe era o padrinho de Matt. Sam era minha mãe forçada. Tentou vir e tentou convencer a mãe dele sobre isso, mas ela não quis contar nada a ela. Alguns parentes de minha mãe disseram que era indigno ter Rita lá em vez de minha própria mãe, mas bem, eu acho nojento tolerar ações, então cada um nos divertimos muito e não foi nada estressante. Ninguém fugiu, ninguém chorou, ninguém tentou fazer cena. Estamos reformando uma parte da casa para torná-la mais nossa e não ficar mais no meu quarto de infância, mas até agora tudo está indo muito bem para o culto. Sam ganhou um pouco menos presentes de Julia Roberts, mas ele usa suas camisetas com orgulho o ano todo. Em uma última parte, a namorada de Sam nos abordou com a ideia de pedir Sam em casamento quando chegar a hora certa. Então quem sabe talvez desta vez ele realmente chegue ao altar estrangeiro.